Mas, Aline, você estava falando, eu tinha falado da propaganda, né? E aí, quando a gente falou da propaganda, você falou das coisas que a gente recebe, que ninguém mostra o assoalho pélvico e Isso. ninguém fala muito, né? E aí era a segunda coisa que eu falei, que eu tinha duas para falar com você. Ah, Normalmente também a gente vê muito em mulheres que tiveram filhos, né? aham. A gente também tem um pouco dessa perda urinária que nem você estava falando, com mulheres que tiveram filhos desde partos normais quanto cesáreas. A gente vê isso Isso. muito. Você que trabalha com isso, o que que você vê mais nisso aí? Porque não é só o envelhecer que enfraquece o assoalho pélvico, né? Que nem você falou, existe uma história. Isso. Então, Rafa, o que a gente tem observado é que assim, a história obstétrica de todas as mulheres, ela interessa muito, né? E a gente tem observado, a literatura traz isso também, mostrando que não é o parto vaginal, né, o parto normal, que vai estar ocasionando sequelas para o assoalho pélvico e destruindo o assoalho pélvico. O que a gente tem visto, a gente está fazendo um estudo no HUB atualmente, e a gente tem analisado os prontuários das parturientes que pariram lá no hospital, e a gente tem observado o seguinte: é uma análise de posição de parto e as lesões no assoalho pélvico, né? As lacerações, as episiotomias. E a gente tem observado que, às vezes, o que acontece não é o fato de você estar parindo normal ali, é a posição que te colocam, às vezes, né? Então, assim, entender que essa liberdade de posição, que posição que eu quero ter o meu neném, ela não é muito respeitada, né? Porque o médico às vezes fala, olha, fica nessa posição deitada, como é que você vai parir um neném deitada, gente? É a mesma coisa que eu falo para os meus alunos, você vai fazer cocô deitada, você faz cocô deitada? Não. Né? Então, assim, você não vai parir deitada. Se você for parir deitada, você vai lacerar a sua musculatura do assoalho pélvico. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de, na hora da leitura desses artigos, né, que falam a respeito do parto vaginal e das sequelas e consequências para o assoalho pélvico, é entender o macro. Como é que essas pacientes pariram? Né? Que posição que elas estavam? Elas tiveram opção de mudar de posição, elas foram obrigadas a permanecer em uma posição ali, né? Então, acho que é uma coisa assim que a gente tem que refletir um pouco mais a respeito do parto. O parto e as gestações seriam ali uma possível causa, né, de disfunções do assoalho pélvico, mas a gente também tem a sobrecarga relacionada à obesidade, né? A gente tem as questões relacionadas às mulheres que são as torcedoras crônicas, aquelas mulheres que têm às vezes um BPOC, alguma doença pulmonar, que ficam tossindo o tempo inteiro, né? E aí tem muita sobrecarga no assoalho pélvico. A gente tem a questão das mulheres que têm um histórico de constipação, como a gente já comentou aqui, por isso elas têm que ir ao banheiro e fazer muita força para evacuar, né? Isso vai desencadear as disfunções do assoalho pélvico também. Então, assim, são várias coisas que vão somando e que aí eu posso desenvolver disfunções combinadas, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma paciente que tenha só uma incontinência urinária de esforço, por exemplo, quando tosse, espirra e perde xixi, né? Ou eu posso ter uma paciente que tem uma combinação de sintomas ali do assoalho pélvico. Ela pode ter uma queixa urinária de perda aos esforços, e ela pode ter também o que a gente chama de prolapsos de órgãos pélvicos, que são as descidas dos órgãos pélvicos, que isso é muito frequente com a terceira idade. Né? Lembra que eu falei no começo, quem estava acompanhando o começo da live, que a gente comentou a respeito do aparelho de sustentação e de suspensão. Né? O sustentação são os músculos do assoalho pélvico, e quem suspende são os ligamentos e as fáscias. Né? Então pensa assim, se eu estou envelhecendo, à medida que a gente vai envelhecendo, as coisas vão caindo, né? Porque é a lei da gravidade ali. E esses meus ligamentos, que são formados por colágeno, por elastina, eles vão se enfraquecendo, eles vão cedendo, né? Então, eu já tenho, assim, as minhas vísceras que estão pendentes sobre o meu assoalho pélvico ali. E aí, vamos supor que ao longo da minha vida eu já não faço mais nada, eu sou uma constipada, aí eu posso começar a ter uma queda dos órgãos pélvicos. E essa queda, onde que ela sai? Ela sai exatamente, ó, na vagina da mulher. Então é como se fosse essa bolinha que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que os alunos fizeram representando como se fosse um prolapso. Todo mundo conseguindo ver? Então essa bolinha aqui, ó, que está saindo, é claro que a gente está vendo uma bolinha pequenininha, mas eu poderia encher esse balão
e ver aqui essa bolinha grande, né? A gente já teve casos lá no nosso projeto que a gente atendia idosas que tinham prolapsos graves, que são bolas grandes que saem pelo canal vaginal, que elas falavam assim: olha, Aline, eu não consigo nem ir para a igreja mais, porque eu não consigo sentar, não consigo cruzar minha perna, né? O meu filho acha que é hemorroida, mas eu não vou falar para ele que eu tenho um negócio saindo da vagina ali, né? Então, os prolapsos de órgãos pélvicos, eles são questões assim que incomodam muito as mulheres e que são negligenciados, ninguém fala sobre eles, né? Às vezes quando a gente pergunta assim, olha, você foi avaliado pelo seu ginecologista, ele avaliou como é que está o seu assoalho pélvico, se tem algum prolapso, são poucos os médicos que avaliam isso, né? Então a gente tem percebido que às vezes a paciente, quando ela chega para a fisioterapia, ela tem uma queixa muito grave, ela está muito agravada e ela poderia estar muito melhor, ela poderia se beneficiar muito mais do tratamento conservador, mas o problema é que ninguém contou para ela que a gente estava ali, né? Ninguém contou para ela o que ela poderia fazer para evitar aquilo ali. Então é uma área assim que a gente realmente esconde ela ali na calcinha, na calça e deixa ela bem quietinha, né? Fala pouco sobre ela, mas ela tem funções importantíssimas. Se eu estou perdendo urina, como é que eu vou sair para fazer uma caminhada, né? Se eu estou perdendo flatos vaginais, que são aqueles pums que saem pela vagina, eu estou andando e fazendo aquele barulho o tempo inteiro, como que eu vou me conviver com outras pessoas, ir para a igreja, entendeu? Fazer uma viagem. A gente tinha muitas queixas das pacientes nossas do projeto, falavam assim, olha, Aline, eu não vou fazer uma viagem mais. Os meus colegas estão indo fazer uma viagem de ônibus para Caldas Novas. Eu não vou, porque se eu for, eu vou ter que ficar parando no ônibus toda hora, porque eu faço de toda hora, eu vou ter que colocar uma fralda. Então, assim, isso tem um impacto tão profundo na qualidade de vida, especialmente das idosas, né? Que se a gente entendesse esse processo, a depressão na terceira idade, a ansiedade na terceira idade, ela poderia ser melhor trabalhada se eu propusesse uma qualidade de vida melhor para esse meu paciente. Mas é assim, Rafa, é um entendimento do macro. O que te incomoda? Eu não vou mais viajar, mas fala sobre o assunto. Chega nesse ponto, entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Às vezes o paciente hemiplégico, o que incomoda mais ele não é o fato dele andar, a marcha ser difícil. É o fato dele, às vezes, estar com uma perda urinária, uma perda fecal, entendeu? Uma incontinência fecal, que isso realmente traz um constrangimento social e higiênico, né? Isso afasta as pessoas. Então, assim, enquanto eu não entendo isso, a importância de se conversar sobre esse assunto, eu não consigo tratar e não consigo chegar nas pacientes. Uma coisa que eu sempre falo, a gente fazia muito no nosso projeto, às vezes era fazer rodas de conversa com as mulheres. Então, assim, às vezes a gente era convidado para um grupo religioso que tinha perto lá do centro de saúde da Ceilândia, e a gente marcava com as idosas e fazia uma roda de conversa sobre o assunto. Então, vamos supor, eu falo assim, olha, eu já perdi urina. Aí a outra, eu também. Aí começa todo mundo, né? Isso, você propor essa fala com tranquilidade, né? Eu não estou querendo dizer que eu preciso falar sobre o assunto que eu estou perdendo, não. É simplesmente conversar abertamente, né? Expor o problema, porque se eu não exponho o problema, eu não sei a solução dele. Eu preciso falar do que eu estou sentindo ali, né? E muitas vezes eu negligencio, eu não falo sobre o assunto. Tem queixa? Não, é normal, filha, é normal perder urina na minha idade, não precisa tratar isso não, entendeu? Então, assim, é uma visão que a gente tem que ter de melhorar a qualidade de vida, porque às vezes é isso que está te parando, é isso que não está te deixando avançar, tá? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter, assim, qualquer pessoa que trabalhe com terceira idade é obrigada a perguntar, Dona Maria, como é que está o seu cocô, como é que está seu xixi? Seu João, como é que está seu cocô, como é que está seu xixi? Nós somos obrigados a isso, sabe? Porque isso vai impactar na forma como você atende, na hora que seu paciente te pede para ir no banheiro, se ele te pede para ir toda hora, no seu encaminhamento que você faz para um profissional capacitado, né, que possa trabalhar isso com ele. A gente tem que pensar como um todo ali. Então, isso é super importante. Nossa, você fechou, assim, fechou essa parte ali com clareza, porque as pessoas realmente, eu acho que, quer dizer, acho não, tenho até certeza disso, mas
era muito cultural. É igual você falou, minha filha, que está com 3 anos, ela vai se beneficiar, porque hoje em dia as conversas estão mais abertas. Antigamente, era um, Isso. que nem você falou no início da live, antes da gente cair lá, que culturalmente as pessoas não falavam sobre isso mesmo. Você É. vê, você está 18 anos trabalhando com isso, e você vê que nesses 18 anos, aí até uma pergunta, nesses 18 anos eu acredito que não tenha mudado tão exponencialmente o conhecimento das pessoas sobre a saúde do assoalho pélvico e a importância dele. Isso, realmente não. A gente avança, mas avança muito aos poucos, né? E às vezes atingindo uma demanda que não é a maioria, né? Então, assim, eu não consigo falar com todos ainda, infelizmente, né? Eu não consigo atingir toda a população. Então, assim, a gente tem uma limitação ainda para estar chegando e explicando a respeito desse conteúdo. A gente já teve casos de mulheres que chegaram para a gente lá e falaram assim: olha, doutora, eu tô aqui, mas eu não quero que a senhora faça nada com a minha vagina. Então, assim, a gente tem uma certa, um certo pudor em relação à área ainda, né? Que é como se assim, Rafa, é uma área como o meu braço, como qualquer músculo do meu corpo ali, né? Só que a forma como eu vejo aquilo ali faz com que eu crie bloqueios relacionados ao tratamento também, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de, na hora que a gente for abordar o conteúdo, de levar aquilo com tranquilidade, com leveza, né? Para não ser nada, olha, não, a senhora tem que fazer e é obrigada. Não, né? Vamos tratar e mostrar que isso é fisiológico. O ato, né, de urinar, defecar, o ato sexual, enfim, o que quer que seja que está relacionado, né, a essa região genital, são coisas fisiológicas, faz parte do nosso corpo humano, né? E a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar do nosso assoalho pélvico. Então, eu sempre começo, como a gente comentou ontem, né? Como é que a gente vai começar lá? Eu falei, Rafa, vamos começar por uma anatomia, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar, ó, tá aqui, é isso, tá? Entenda toda a sua musculatura, como é que ela se comporta, como é que tá o seu ânus, como é que essa musculatura envolve o seu ânus. Ó, ela que impede você de fazer o cocô. Então, assim, se você está travando e o cocô não está saindo, cuidado, pode ser o músculo que está muito tenso ali, né? Então, assim, esse processo de entender essa musculatura, de criar uma percepção corporal, né, de soltar o corpo, soltar a respiração, tocar nessa região, ela é algo que ela é difícil, ela não é fácil para todos, né? Mas eu acredito que culturalmente a gente tem que tentar melhorar isso da melhor forma possível, sabe? Assim, trabalhando realmente o que a gente está fazendo aqui agora, né? Esclarecimento, levando um conteúdo com qualidade, com civilidade, com respeito, né? Não é fazer gracinha dessa musculatura, não é mostrar que ela... Não é isso. A gente está aqui para mostrar que se eu melhorar essa condição muscular, eu posso ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, é levar um conteúdo com qualidade. E o que eu sempre prezo, usar uma terapêutica que seja baseada em evidência. Porque hoje em dia, né, a gente tem técnicas para tudo aí. E a gente entende que se eu tenho um dos princípios da prática baseada em evidência, você não causar nenhum malefício para o seu paciente. E se eu não tenho prova, se eu não tenho como provar que eu não causo malefício com a técnica, eu não posso usar. Né? Então, assim, é por isso que a ciência está aí, para mostrar e testar as técnicas, melhores técnicas, para poder fazer o melhor tratamento para o paciente. Né? Então, acho que a gente tem que se preocupar com essa questão também. E você tocou num ponto que eu acho muito sensível, Aline, que as pessoas também não ligam, né? O conhecimento do assoalho pélvico está pequeno ainda, está, né, engatinhando, como a gente falou, em 18 anos as pessoas ainda não estão. Só quem está estudando essa área, você tocou num assunto para mim que é muito sensível, que é as pessoas estão deixando de fazer várias coisas que gostam, deixando de ir numa igreja que de repente é importante, Aham, deixando de fazer uma viagem, por uma coisa que nem você falou, pode não ser a cura total, você não pode garantir o 100%, aham. mas você tem como melhorar em grande parte. Você melhora a qualidade de vida daquela pessoa, deixando ela ter o meio social dela de novo, o emocional dela, saber que ela está num lugar e não vai ter
os escapes, barulhos vaginais, não vão ter os Aham. escapes urinários, ela não vai ter esses problemas. Eu acho que é o mais sensível para a gente, assim, ao meu ver. É. E é uma coisa assim, a gente tem que pensar que as disfunções pélvicas ligadas à incontinência, né? Eu tenho a incontinência urinária de esforço, que é quando eu vou tossir, espirrar e perder o xixi, que ela é previsível, né? Então é fácil eu assim entender um pouco que eu coloco um absorvente, né? Eu saio de casa sempre com absorvente, e aí eu sei que quando eu for tossir, quando eu for espirrar, pá, eu tenho um absorvente ali que vai conseguir segurar o volume do xixi. Eu tenho um outro tipo de incontinência que está relacionado com a bexiga hiperativa, que é aquela que causa um impacto maior na qualidade de vida. Por quê? Porque eu vou mais vezes ao banheiro, né? Eu tenho que, quando eu vou ao banheiro, eu vou urgentemente ao banheiro, não é aquela ida ao banheiro com tranquilidade, né? Então eu aumento o número de idas ao banheiro, eu vou com urgência ao banheiro e em algumas situações eu perco o xixi no meio do caminho. Né? Eu vou chegar, quando estou chegando no banheiro, for tirando a roupa, perdi xixi no meio do caminho ali. Não deu tempo de segurar o xixi, né? E além desses sintomas, eu também posso ter um sintoma que ele é agravado, que piora muito a qualidade de vida, que é o acordar à noite para urinar, que é a noctúria que a gente chama. Né? Então, esse é um segundo tipo de incontinência urinária, que a gente chama de incontinência urinária de urgência, também conhecido como síndrome da bexiga hiperativa, que ele ocasiona um impacto de, assim, muito grande na qualidade de vida do idoso. Né? E a gente está até começando um estudo agora, correlacionando com queda, né? Porque eu vou acordar à noite e aí, às vezes, né, eu tô meio com sono ainda e eu tenho um risco maior de queda ali. Então, pensar que o idoso ele tem uma marcha que ela é mais lenta, por consequência, quando tem a urgência, né, que ele vai rapidamente ao banheiro, nesse momento que ele está indo, ele pode sofrer uma queda, né, ele pode ter uma perda urinária porque não consegue chegar ao banheiro. Então, assim, a bexiga hiperativa, ela é algo que impacta muito mais a qualidade de vida de todos os pacientes, mas especialmente dos idosos, tá? E a gente tem que pensar em trabalhá-la também, porque ao longo da minha trajetória como pesquisadora, inclusive foi meu trabalho de doutorado, eu vim trabalhando muito com a questão da bexiga hiperativa, porque eu entendi que aquilo impactava muito na qualidade de vida dos pacientes, né? Eu tive um paciente que ele era piloto da TAM, e ele falava, Aline, eu saio tanto para urinar que os passageiros perguntam para as aeromoças se está tudo bem com o piloto, porque vem o piloto indo ao banheiro, né? Porque eles usam aquele banheirinho primeiro ali. E aí ele falava, olha, tem momentos que eu não sei o que fazer, já perdi xixi durante o voo. E eu falei assim, gente, é uma coisa que ela incomoda tanto, né, assim, a qualidade de vida, de você estar com vontade de xixi, não conseguir, não ter um banheiro por perto, né, e a gente está vivendo num momento que o nosso nível de ansiedade, ele impacta muito também, que o nosso emocional, ele vai impactar diretamente a nossa função vesical ali, né, então eu costumo dizer assim, que mulheres estressadas, homens estressados, têm bexigas estressadas também. Então, tudo que eu estou vivendo aqui vai reverberar ali dentro, né? Na função vesical, na função evacuatória. A gente se reproduz isso, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, quando eu estou me sentindo, né, assim, muito nervosa, que eu vou muitas vezes ao banheiro, fico com vontade de evacuar, tenho dor de barriga, né? Então, isso são sintomas muito frequentes. Então, sempre lembrar que o tratamento da bexiga hiperativa, o tratamento conservador, ele tem resultados, assim, muito significativos, tá? E apesar de, por exemplo, a eletroestimulação, que é algo que eu venho trabalhando há mais tempo, ser encaixado nos guidelines como terceira linha de tratamento, né, a gente tem poucos estudos com a população idosa. Então, o que a gente vem tentando trazer, até hoje estava corrigindo aqui a dissertação de mestrado de uma aluna, é que para a população idosa, pode ser que a eletroestimulação seja um tratamento de primeira linha. Né? Então, assim, mostrar para as mulheres que isso tem resultado, né, que isso tem cura, que ela tem chance de sair melhor. Então, assim, essa da síndrome da bexiga hiperativa talvez não seja a mulher que eu comentei com você anteriormente, que vai sair, né, da fralda geriátrica para essa. Mas pode ser a mulher que eu consiga realmente dar uma cura 100%, né? Que ela fique com uma frequência miccional adequada, não tenha mais urgência e que tenha um comportamento vesical mais equilibrado, né? Então, são as questões assim que a gente tem que pensar quais são os problemas que mais acometem essa população.
a incontinência urinária, a síndrome da bexiga hiperativa. Aí os prolapsos que a gente já comentou anteriormente, que são as quedas dos órgãos pélvicos, eles realmente, em algumas situações, como o problema está no aparelho de suspensão, ligamentos e fáscias, a fisioterapia que vai trabalhar com o músculo, né, pode ser que não consiga resolver o problema. Então, às vezes, a paciente ela pode ser encaminhada para um procedimento cirúrgico, sim, né? Ou a gente tem alguns casos de pacientes que não têm contraindicação a Aline falando, a gente fica lendo aqui e distrai. A Aline tá me distraindo, hein, prima? Não, por isso que eu ri. Família toda aqui, né? Isso aí. E para pacientes que não podem fazer cirurgia, que usam pessários, que são instrumentos que a gente coloca na vagina da mulher para poder segurar a víscera no lugar. Então, assim, é como se eu tivesse aqui, ó, essa bolinha aqui para fora, né? Deixa eu só desligar aqui ali rapidinho os comentários, porque aí fica melhor Tá. pro pessoal. Vai lá. Então, Já aqui, ó. desliguei. Aí eu tenho aqui essa bolinha para fora e aí eu vou colocar como se fosse um instrumento. Ele parece uma rolha, um Dunnett, tá? Aqueles Dunnett eu acho que todo mundo conhece, né? E eu vou colocar dentro da região vaginal da mulher. Ele é rígido, tá? Ele não tem tanta flexibilidade. Coloco aqui dentro. E aí ele internamente, ele vai segurar. Então é como se ele tivesse aqui, ó. Vou pegar mais uma pelve aqui. Como se ele tivesse aqui dentro, tá? Segurando a bexiga, segurando o útero, o órgão que estiver cedendo, ele mantém o órgão no lugar. Então, é um dispositivo que eu ficaria com ele o tempo todo, 24 horas, tá? E aí a retirada pode ser uma vez por mês, depende do protocolo que cada paciente vai usar, mas é um tratamento conservador também, que não vai envolver nenhum tipo de cirurgia, tá? Então, assim, estar ciente disso tudo, e eu, inclusive, enquanto estava no Canadá fazendo pós-doutorado, eu comentei que a gente tinha umas mulheres pós-parto lá que tinham prolapsos grandes e eu comentei a respeito do pessário. E era impressionante, porque lá a fisioterapia não atua colocando pessário, como nós temos a atuação aqui no Brasil. E aí elas, nossa, mas como que vocês fazem isso, não sei o quê. E aí a gente explicando, conversando sobre o assunto, inclusive em países de primeiro mundo, elas não sabiam que existia essa possibilidade de colocar alguma coisa ali para poder conter. Por exemplo, estou fazendo uma atividade física, estou correndo, né? Eu posso colocar o pessário enquanto estou correndo para que eu não tenha uma descida das vísceras pélvicas ali. Então, assim, a gente tem muitas coisas, sabe, Rafael, que a gente desconhece ainda, que a gente fala pouco sobre os tratamentos e que eu posso me beneficiar e nem sei. Entendeu? E estou vivendo aí minha vida com uma qualidade de vida razoável ou ruim, porque eu estou com disfunções pélvicas, mas não falo muito sobre o assunto, meu ginecologista não pergunta, eu não comento com ele, quando eu comento ele não sabe avaliar, porque ele não trata dessas coisas, também tem isso, né? Às vezes os médicos não conseguem avaliar, não conseguem fazer uma avaliação do prolapso, são poucos os médicos que conseguem fazer um POP-Q, que é uma classificação do grau de descida dos prolapsos pélvicos. E aí a gente vai vivendo isso, né? Assim, essas queixas que as pacientes aparecem pra gente muito graves e que a gente não pode fazer muita coisa por elas, né? Mas se você está assistindo essa live hoje, entenda que tem tratamento, né? Que a gente pode trabalhar, que é um músculo importantíssimo, vital no nosso corpo. O Crefito uma vez me chamou para fazer uma reportagem no Correio Brasiliense, foi mais ou menos em outubro, setembro de 2019. E aí eu escrevi uma frase no final que foi assim: como que a gente vai pedir para nossa paciente ou para a pessoa que a gente esteja atendendo, né, para fazer atividade física, sendo que ela está perdendo urina, sendo que ela está perdendo fezes, né, e ela tá ela não vai conseguir, ela não vai melhorar a qualidade de vida dela enquanto ela estiver nessa situação, né? E aí, se eu pensar nisso e pensar que atividade física é qualidade de vida, né? Eu tenho que pensar que eu preciso proporcionar uma uma atividade física com uma melhor qualidade de vida para ela, né? Ou seja, restabelecendo funções vitais ali, restabelecendo funções que façam com que ela realize atividade física, sem queixas, sem nenhum tipo de desconforto higiênico, social, né? Perder urina na frente das pessoas não é legal. Mas a gente vê que isso acontece o tempo inteiro aí e muitas pessoas não falam a respeito do assunto, né?
Não falam mesmo, porque lá eu não sou físio-gineco, né? Eu tive na faculdade, a gente teve estágio, teve tudo em gineco, então eu tive uma experiência legal, que não são todas as faculdades que têm, de fazer estágio mesmo, tratar vaginismo, tratar algumas coisas no estágio. Então eu fiquei muito ligado quanto a isso, mas eu vejo mesmo que quando eu pergunto e quando eu vou falar para a pessoa, você está assim, está tendo perda, alguma coisa, e eles falam assim, tô, e eu falo, então você tem que procurar, eu vou te indicar uma fisio-gineco, né? Que é especializada em gineco. Ah, mas tem isso? Tem. Vai que você está precisando disso. Eu gosto muito de passar essa área. Graças a Deus eu tive essa vivência, Aline, que a gente sabe que não. Hoje o UNB está com. Mas tem várias faculdades que não têm estágio em É, gineco. E eu, graças a Deus, eu fiz a faculdade numa faculdade que teve em gineco. E para mim foi ótimo, porque eu mexo com idoso há muito tempo. Eu mexo com idoso desde de 98. Então, é, quando eu peguei gineco, eu falei, ó, tá aí o pulo do gato que eu nem tinha é, e, racionalizado. e a questão da saúde da mulher é que quando a nossa formação enquanto fisioterapeutas, ela é uma formação generalista, né? Então, teoricamente, o profissional que sai de um curso de fisioterapia, que se forma, ele teoricamente pode atender a área de saúde da mulher, né? Só que é óbvio que a gente vê que há profissionais que saem melhor preparados do que outros, né? Inclusive os meus alunos atualmente da UNB, mas os outros alunos do CEUB também, quando eu ministrei aula lá, a gente observa que as especializações, os cursos, né, eles precisam ser feitos, porque é uma área que eu tenho uma vivência, mas eu não tenho tanta. Ela é uma área tão intensa da fisioterapia que se eu não estou confortável no que eu estou fazendo, eu não consigo deixar o meu paciente confortável. Então, olha como é que ela é uma área estranha. Vamos supor, eu estou com uma senhora idosa, e aí eu falo assim, Dona Maria tem 70 anos, eu falo assim, senta aí, tira a roupa, tira a calcinha e deita. Abre as pernas. E ela vai te mostrar, porque o músculo que você trabalha tá aqui, ó, gente, tá aqui. Só que se você fala com a Dona Maria dessa forma, né? É óbvio que a Dona Maria vai falar, olha, né? Como assim? O que eu tenho que fazer? Então, assim, é uma área que eu falo que tem que ter muito feeling para trabalhar, sabe? Você tem que estar muito tranquila, muito à vontade. Quando se trata de um homem, nem se fala, né? Falar com firmeza. Você teve a live aí com o Wellington, né? Eu trabalhei com o Dr. Wellington há muito tempo na Eurobrasília e a gente tinha assim uma conduta de muitos homens urologistas trabalhando, eu a única mulher da clínica lá, né? E assim, de entrar e o paciente via, eu quero fazer com aquela doutora ali. Aí quando eu entrava já era outra coisa, né? Oi, seu João. E ele já, nossa, não conseguia nem falar mais nada, porque a tua conduta, ela é uma conduta que não deixa, não permite com que haja nenhum tipo de piada, de gracinha relacionada a essa área. Então, o tratamento a fisioterapia na área de saúde da mulher e saúde pélvica, ela escolhe o profissional a dedo. Né? Por isso que eu falo assim, que hoje eu tenho excelentes alunos que são 1000 vezes melhor do que eu, que fazem um excelente trabalho hoje aí na fisioterapia, mas que parece que nasceram para aquilo, sabe? Assim, que os olhinhos brilharam mesmo e que nasceram para aquilo, porque é uma área que você precisa ter um feeling para atender. Né? E que bom que você viveu a experiência, porque hoje você consegue trazer um pouco disso para os seus idosos, né, e mostrar a importância de uma terapêutica e de um encaminhamento adequado. Eu brincava, Aline, na minha época, que eu era o melhor aluno da minha professora. Por quê? Porque a maioria dos atendimentos são femininos. Então, se É, aparecia um homem, elas jogavam para mim. Então, todos os atendimentos femininos que eu tinha que fazer, a professora estava comigo dentro da sala, porque as mulheres ficavam incomodadas. Como assim, um homem vai me atender? Clínica, escola, tal, não sei o quê. Então, assim, quase todos os meus acompanhamentos, a professora estava do lado, falava, ó, o Rafael vai fazer, ele está fazendo estágio, acabava que me apresentava para a mulher, né? Porque tem aqueles testes, né? Que você tem que é, meter o dedo, tal, não sei o quê. E aí, eu falava, cara, eu sou o melhor preparado. Do meu estágio, eu sou o melhor preparado, porque a professora está do meu lado o tempo inteiro. Eu não consigo esquecer nada, porque e qualquer aí eu coisa que eu já, ó, faça, ela.
Eu já vou pegar no seu pé aqui, porque você falou uma coisa, né? Não é meter o dedo, né, Rafael? A Desculpa, é gente vai. introduzir, não, Não, é desculpa. porque a gente vai avaliar a musculatura do assoalho pélvico. Então, assim, é isso que a gente nunca pode deixar, entendeu? Assim, as pessoas. Não, mas eu não falava, não. Eu tô Não, eu falando tô assim, falando. né? O que eu tô falando é assim, né? Porque é uma área que a gente tem essa linha tênue entre o que a gente fala Sim. na hora, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, como que a gente está abordando essa região, porque, inclusive, é uma questão que você falou a respeito de você ser homem e ter atendido na área, né? Que eu fico vendo que eu tenho ex-alunos aí que são maravilhosos, que eu tenho, assim, se eu pudesse, se eu tivesse clínica hoje, eles estariam comigo do meu lado, porque são homens fantásticos que têm uma visão do macro, entendeu? De perguntar melhor, de deixar a paciente um pouco mais confortável ali, que muitas meninas não têm, né? Então, assim, não é uma área que está restrita à área das meninas, né? É uma área que abraça todo mundo ali. Então, a gente tem que falar um pouco mais do assunto, se preocupar mais com o assoalho pélvico, entender que esse músculo envelhece, que esse músculo vai precisar de cuidados ao longo da nossa vida toda. E se eu não cuidar, né, eu vou ter consequências mais para frente. Eu sempre falo isso para as minhas alunas e para os meus alunos. Falo, olha, hoje vocês estão aqui, vocês conseguem segurar o xixi, segurar o cocô, né? Conseguem ficar numa boa, fazendo as suas restrições. Não quero usar esse banheiro da FCE, não quero usar esse banheiro da UNB. E aí, chega em casa, consegue segurar. Mais para frente, talvez vocês não consigam mais isso, né? Então, esse comportamento ao longo da nossa vida, ele é muito importante para o que vai acontecer lá na frente, né? Como é que vai estar o nosso assoalho pélvico lá na frente? É tudo adquirido aqui ao longo da vida. Eu gosto sempre, primeiro eu vou pedir desculpa aqui, que ainda mais falar na frente de uma professora, meter o dedo foi fogo, mas para fazer os testes, desculpe, né? Mas, Perdoar. Aline, eu sempre peço para no final da live o nosso convidado tentar fazer, porque é muita coisa que a gente falou. Ainda mais que a gente caiu, eu não desliguei o cronômetro para a gente ter uma noção de tempo. Tá, A gente tá 1h05 de bate-papo ali, 1h07, a gente ficou uns 2 minutinhos fora do ar, por causa do problema tá. que deu. Mas eu queria que você falasse de uma forma resumida, se a gente fosse colocar em 2 minutos, quais são as coisas mais importantes que a gente tem em relação ao assoalho pélvico. Você falou de várias coisas, falou do social, falou do envelhecimento, hábitos de vida, tudo. Se você fosse condensar isso para mim, Rafa, para fechar a live, eu queria deixar isso registrado para as pessoas. O assoalho pélvico, para ele ter saúde, eu preciso ter cuidado com isso, eu preciso, entendeu? Essa é a dinâmica. Eu sei que é difícil pra caramba, mas tá com você. Tá, então, resumindo tudo, né, do que a gente falou aqui, o assoalho pélvico, ele precisa ser exercitado, ele é um músculo que precisa ser acordado. Então, assim, se o seu, como eu falei no começo, não tem consciência, ele não trabalha, você não sabe aonde contrair, procure um fisioterapeuta habilitado, faça uma avaliação e entenda como que você vai poder ganhar aquela contração do assoalho pélvico. Se você já consegue contrair, comece a exercitá-lo. O exercício do assoalho pélvico ele tem que ser feito tanto trabalhando as fibras que contraem, seguram essa musculatura, contrair, segurar e contrair e soltar. Contrair e soltar. Então, assim, inserir uma rotina de exercícios dia a dia, né? Isso é importante. E assim, se você me perguntasse, Aline, qual seria uma série? Uma série simples que as pacientes podem estar fazendo em casa é contrai 10 vezes o assoalho pélvico. Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Faz isso 10 vezes. Descansa 1 minuto, depois contrai e segura uns 3 segundos a 5 segundos e relaxa. Contrai, segura. 1, 2, 3 e relaxa. Faz isso 5 vezes, tá? E depois finaliza com mais 10 contrações rápidas. Se você fizer isso todos os dias, uma vez por dia só, desculpa que deu uma bateria aqui. Você vai ter um diferencial no seu assoalho pélvico. Então, a contração dos músculos do assoalho pélvico que devem ser feitas, o exercício diário. Prestar atenção na forma como você está urinando e evacuando. Posturas adequadas para urinar,
não fazer força. Então, sentar no vaso com uma angulação que você traga o tronco à frente, que você relaxe a musculatura, deixe o xixi sair, não ficar segurando muito o xixi e, ao mesmo tempo, não ficar urinando por precaução. E procurar evacuar todos os dias de uma forma tranquila, né? Que você não tenha que fazer muita força. Então, isso vai ter uma relação com a ingestão de líquido que você está bebendo, com a comida que você está ingerindo e com a atividade física que você está fazendo. Então, resumindo, Rafa, eu acho que é isso. É exercitar, prestar atenção no seu xixi, no seu cocô, ter mais consciência desses atos fisiológicos que podem impactar mais aí na sua vida e gerar alguns transtornos do assoalho pélvico. Basicamente, eu acho que, resumindo, eu acho que seria isso que a gente poderia passar aí para o pessoal. Não, lindo, 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 assim, porque realmente eu gosto de fazer esse desfecho, porque a gente fala tanta coisa que de vez em quando a pessoa fala, eita, eita, eita. Quando a gente faz esse pequeno resumo, a pessoa acho que fixa melhor, né? Quais são os cuidados principais. Porque a gente vai falando, a gente que está aqui já, você estuda muito isso, eu estudei durante um tempo e ainda continuo preocupado com isso, mas para a gente é fácil, a gente guarda. Para quem é É. informação a primeira vez, quando a gente faz esse pequeno resumo, de vez em quando a pessoa fixa esse resumo na cabeça e esse resumo ela fala, cara, então eu tenho que cuidar disso, disso, disso. E eu acho que a Então, gente pode fechar também com uma coisa bem importante, que é procure um fisioterapeuta especializado e faça uma avaliação, sabe? Da mesma forma que a gente procura um profissional da saúde ou da educação física para fazer uma atividade física ou para ser avaliado e fazer lá o seu check-up, eu acho que o assoalho pélvico ele deve ser checado também. E a avaliação, ela é feita por profissionais habilitados. Então, assim, hoje nós temos um rol de convênios aí, de clínicas que atendem convênios, profissionais habilitados na área. Então, assim, procura um fisioterapeuta especializado, marque uma avaliação. Ah, Aline, mas eu não tenho queixa, eu não tenho nenhum problema. Procure mesmo assim. Porque, assim, é importante você entender qual que é a sua contração, como que você contrai, você tem um relaxamento bom dessa musculatura, como que ela está funcionando, né? E você vai entender que quando você for num fisioterapeuta especializado, que ele for te indicar os melhores exercícios, porque eu passei no exercício básico aqui, mas pode ser que vocês, né, que estejam assistindo, não consigam contrair e segurar 3 segundos, 5 segundos. Né? Então, o melhor exercício para cada pessoa vai ser prescrito pelo profissional habilitado, que é o fisioterapeuta especialista na área de saúde da mulher e saúde pélvica. Então, eu acho que a gente tem que levar isso para a população. Não é uma área da fisioterapia que só atende particular, né? Vários convênios hoje estão sendo abraçados aí pela fisioterapia pélvica e tem muitos profissionais na área. Então, assim, se vocês quiserem procurar o Rafa aí depois para ele indicar, ele sabe indicar vários profissionais, eu também estou à disposição. E lembrar que nós também temos atendimento público à comunidade, nós temos várias universidades que prestam serviço gratuito, tá? Então, assim, se vocês tiverem pessoas também que não tenham, né, convênio e que não possam pagar, a gente tem também os serviços gratuitos à comunidade aí na área do assoalho pélvico, funcionando lindamente, com excelentes profissionais, excelentes alunos e dando o melhor aí para a população também do Distrito Federal. Então, não deixem de procurar. Aline, eu agradeço demais, assim, cara, eu tô assim com muito pesar da live ter caído no meio, que eu sinceramente acho não, eu tenho certeza mesmo, era um conteúdo lindo, belíssimo, a sua entrega foi assim, fantástica, foi fantástica, a gente perdeu 30 minutos de live, para Ah, os que que estão pena. assistindo no YouTube, eles vão ver que a gente perdeu aquela sua parte anatômica, a gente É, perdeu aquela mas, no contexto geral, as pessoas que assistiram por aqui toda e as pessoas que vão conseguir usufruir desse material no YouTube, a sua entrega foi uma super entrega. Eu quero agradecer demais mesmo, mesmo. Acho que foi muito informativo. Agradecer a disponibilidade. Eu sei que você está na correria. A gente não, já Rafa, vai. a gente está à disposição. É muito engraçado porque eu falei para você, né? Eu falei, Rafa, se deixar, eu vou ficar falando, viu? Porque você pega uma professora e pede para falar, filho, você pediu, você deu uma madeira, né, para beber aqui. Então, assim, é realmente falar da coisa que eu mais amo, do que eu venho trabalhando desde a minha formação, né? Eu sem nenhum desvio. Então, assim, desde que me formei mesmo que eu trabalho com a área de saúde da mulher. E então, assim, para mim é uma alegria, né? Quando as pessoas me convidam para falar da área, eu às vezes não gosto, é a minha segunda, terceira live que eu estou fazendo ao longo dessa quarentena toda, que eu não tenho muita. Não gosto muito de topar essas lives, assim, não. Mas óbvio que na hora que você me fez o convite, eu falei, poxa,
né? O meu mestrado foi na gerontologia, os meus trabalhos, minhas pesquisas, o meu público-alvo é sempre a população idosa, então, assim, a gente tem muito a contribuir, sim. Então, acho que separei o espaço na agenda para você aqui, porque, assim, de todo o meu coração, porque eu acho que você está fazendo um trabalho fantástico aí, e te parabenizo demais pela preocupação com a população, com todo o conteúdo de qualidade que você vem disponibilizando, né? Quem consegue acordar com você e fazer os seus exercícios e tá trabalhando com você aí deve estar se beneficiando muito disso, porque é fantástico. É assim, é um trabalho de mente, corpo, né, espírito, e é aquela coisa assim da sua entrega também nesse projeto seu aí de saúde integral, tá lindo de ver. Parabéns demais. Obrigada pelo convite. Conte comigo nas próximas. Tá? Eu não sou uma pessoa que tem muita iluminação boa, aquelas coisas assim, mas eu tô disposta, eu tenho um material bom aqui. E aí, se não der, e se as pessoas quiserem, a gente faz uma outra e a gente fala mais sobre os assuntos. De repente, as pessoas vão colocando as dúvidas lá e a gente vai montando uma live em cima das dúvidas que elas tiverem, né? A Aline fala mais sobre isso e tal. Então, depois você me dá um retorno e a gente faz algo que abrace todo mundo aí. Tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. Aline, obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que investiram esse tempo. A gente sabe que um dos bens mais preciosos que a gente tem é o nosso tempo. Vocês Isso. estarem aqui assistindo a gente, para a gente é muito prazeroso. Nosso intuito é realmente informar vocês e deixar vocês sabendo onde vocês podem achar profissionais, até gratuito, que ela falou aqui, o NB e outras faculdades, tá bom? Isso. Gente, fiquem com Deus. Quarta-feira da semana que vem eu vou conversar com o professor Dr. Ricardo Moreno. A gente vai conversar sobre sarcopenia. A gente vai explicar para você mais o que é isso na live de quarta-feira que vem. Gente, obrigado. Até mais. Gratidão total. Valeu mesmo. Um abraço, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos.